3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... JS, a paz do Senhor, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, casado com a Mayara Melo, também conhecido como pai do Felipe Filho e do Tito. E estamos aqui nos estúdios da AD Shalom, em Palmas, Tocantins. Pra quê? Pra quê, produção? Pra quê? Pra mais um Papo JS. E essa noite nós estamos com um assunto daqueles. Meu irmão, minha irmã. Um assunto para causar polêmica. Mas na vida do crente, ele não pode viver sem isso. E vamos conversar com um amigo meu. Esse amigo meu, homem de Deus, crente em Cristo Jesus, evangelista e coletor de impostos. Quem é esse? Ele, evangelista Sérgio, meu amigo. Muito bem, seja muito bem-vindo à paz do Senhor. Boa noite, meu irmão. Como é que está? Paz do Senhor, evangelista Felipe, coletor de impostos é boa. Foi boa. Boa noite a todos os nossos irmãos que nos ouvem, né, nesse podcast. E eu me chamo evangelista Sérgio, já sou tesoureiro aqui na Shalom há uns 8 anos e sou esposo da Graziela, e pai da Manuela. Muito bem, Sérgio. Pai da pequena Manu. Pensa uma figurinha. Manu, um beijo para você, que Deus te abençoe. Uma figurinha emblemática desta igreja. Muito bem, Sérgio. Sérgio também é médico veterinário, trabalha na nossa querida ADAPEC. Isso. Faz já alguns dias aí, né, Sérgio? Que já tá ali na equipe da ADAPEC. ADAPEC, um beijo para todo mundo aí da ADAPEC. Assista. E veja que esse homem aqui também não é só um rostinho bonito da veterinária, mas também um grande homem de Deus. Já estamos aí com 15 anos de ADAPEC e, bem lembrado, médico veterinário, servidor público de carreira já há 7 anos, mas na casa há 15 anos, né, na agência. Muito bem. Muito bem, Sérgio. E nós estamos aqui para falar um assunto que é muito particular. E aqui vocês vão descobrir também que tem mais uma coisa. Além de ser superintendente de jovens e trabalhar aqui na AD Shalom, né, ser o ombreiro aqui desta casa, já tem muitos dias que caminho com o Sérgio. E por que eu brinquei que o Sérgio é o coletor de impostos? Mas aqui, lógico, é uma brincadeira. É porque o Sérgio é o nosso tesoureiro, né, nosso superintendente da tesouraria, responsável pelas coletas, né, pela administração das finanças da nossa igreja. E não poderia escolher uma autoridade maior nesta noite para falarmos sobre dízimos e ofertas. E tem muito crente que se incomoda com esse assunto. Se tem. Se tem. Tem algumas Mexeu pessoas no que... bolso, os irmãos tem irmão, né? Tem irmão que fica... Existem alguns, principalmente lá em Nárnia. Não é aqui na Shalom, não. É em Nárnia. Em Nárnia tem uns irmãos que têm um probleminha com essa área. Mas é porque é uma área que afeta a vida das pessoas de um modo geral, né, Sérgio? Com certeza. Falar sobre dinheiro causa muito incômodo, principalmente que nós viemos de uma cultura, Sérgio, que tem muito problema com falar sobre dinheiro. Sim. Que enxerga o dinheiro em si como maldição, enxerga que o dinheiro, e isso é culturalmente falado, tá, gente? É o que eu estou tratando aqui, que o dinheiro é ruim, isso. Que o dinheiro é uma maldição. E as pessoas confundem alguns textos bíblicos que vai falar da maldição
que o dinheiro traz e não que o dinheiro é a maldição. Né? Então, aí a gente já começa clareando aqui e desmistificando algumas mentiras implantadas emocionalmente e culturalmente, porque isso afeta tanto a emoção quanto a cultura. Mas e aí, Sérgio? Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Dízimo e ofertas. Ainda existe no dia de hoje esse negócio de devolver o dízimo? Ainda existe, Felipe. É um tema bastante atual e que alguns, né, como a gente já colocou, eles não levam a sério, né? E para quem é de fato um adorador, para quem busca o reino de Deus e a sua justiça, né, o dízimo e oferta faz parte, né, do estilo de vida de adorador, da justiça do reino de Deus. Eita! Desse tanto assim já começou? Desse tanto. Oh, e Sérgio, isso é muito engraçado. Você trouxe 2 temas aqui fortes, e que é adoração e reino de Deus. E isso não estava no nosso feeling, né, de programar e para falar sobre isso. E foi exatamente o que nós tratamos nos 2 últimos episódios. Se você ainda não assistiu, já volta e vai lá, olha lá. Thaís Cristina falando sobre louvor e adoração e o Rosivaldo Miranda falando sobre reino de Deus. E eu tenho certeza. Mas primeiro, assista esse aqui todinho até o final e já aproveita, dá aquele like maroto e compartilha esse conteúdo que tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Então, Sérgio, para encontrar o reino de Deus, para buscar o reino de Deus, a justiça do reino de Deus e para ser encontrado um adorador, eu tenho que ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Ser fiel nos dízimos e nas ofertas, né? Primeira coisa é você, né? Se você, Jesus ele fala, se você vai ofertar e está com problema com seu irmão, nem a tua oferta eu recebo. Vai lá, se conserta com o teu irmão para depois você vir e trazer a sua oferta. Então, a primeira coisa é você estar no altar. A primeira coisa é você é a oferta, você é o dízimo. E a partir daí, tudo que é teu, não é mais teu. Aí já pertence a Deus. Isso é poderoso, hein? E tem um detalhe, viu? Quando ele fala isso, ele fala para deixar a oferta penhorada no altar. Exatamente. Deixa lá, resolve, aí volta e me apresenta. E apresenta ao Senhor. É. Muito bem, Sérgio. Mas então, se esse tema é atual, então continua sendo uma regra para a vida do cristão, ele devolver o seu dízimo ou não? Sim, continua sendo uma regra doutrinária. Vejo dessa forma. Nós congregamos em uma igreja e nada mais justo do que se eu me beneficio desse congregar, muito de alguma bem. forma, né, seja pela vida dos ministrantes, que são os pastores, a liderança de uma maneira geral, seja pela estrutura que esse local me oferece, certo. Né, nada mais justo do que eu contribuir. Né, e a forma com que a nossa igreja, né, estabelece é que, de uma maneira igualitária, 10%. Independente do quanto você ganha, 10%. É igual, né, para qualquer quantia. Né? Então, aí ele já estabelece um linear. Ele nivela. Nivela todo mundo. É. Então, cada um contribui segundo a sua própria renda, devolvendo ao Senhor. E é devolvendo mesmo, Sérgio, não é pagando, porque existe uma linha, até de repente, até por falta de conhecimento, as pessoas falam assim, não, eu paguei meu dízimo. Eu paguei meu dízimo. Então, não é pagar, é devolver o dízimo para... Devolver. Uma vez que você é mordomo do reino, Muito você bem. é mordomo. Uhum. Tudo que você tem já não é mais seu. Foi Deus que te deu para você usufruir. Como mordomo, ou seja, um administrador das benfeitorias de Deus na sua vida. Então, Ele está te dando 100% e você vai devolver para Ele 10%. Reconhecendo no Senhor o Jeová Jiré. Jeová Jiré. Deus da provisão. Deus da provisão. Você estava falando aí sobre essa questão, né? Como usar, se é devolver, se é pagar. Eu já ouvi um irmão dizer
que oferta a gente entrega sorrindo, coração alegre. E dízimo a gente devolve ou paga, não me lembro qual a palavra que ele usou, mas chorando. Estranhei, né? Falei, chorando? Não está adequado. Né? Eu acredito que dízimo e oferta deve ser entregue com coração alegre, né? Porque não é um dinheiro seu, é um dinheiro que Deus te deu para você administrar, e ele só para testar a tua fidelidade, não, peraí, você vai devolver essa parte aqui. Quero ver se você... Porque eu, na minha vivência, né, eu fui com o tempo, aprendi que o dízimo não é exatamente o momento que você chega aqui na tesouraria. Quantos irmãos eu já não atendi? Falando assim, meu irmão, eu estou desesperado, já tem 2 meses que eu não consigo vir aqui na igreja para poder devolver. Irmãos que moram longe, né? Não consigo devolver, e eu estava viajando a trabalho, eu não entreguei mês passado e viajei e tal, está aqui os 2 meses, meu irmão, pelo amor de Deus. E eu aprendi, Sérgio, que não é no momento que eu chego ali, e de fato, eu não posso negligenciar, claro, de todo mês ir lá e fazer, já que minha renda ela cai todo mês. Mas o dízimo não é entregue na hora que eu chego na igreja e entrego ao tesoureiro, né, e ele ali recolhe o meu dízimo. Mas é na hora que o dinheiro entra lá na conta, quando o dízimo ele sai daqui primeiro, né? Exatamente. Então, você já acho dizima no coração. É. Né? Deus já sabe a tua intenção. Tipo assim, exatamente. Se você passou 2, 3 meses para entregar, mas Deus já sabia que desde aquele momento você já tinha separado dele. É como Abraão, né? Abraão, o Senhor pediu que Abraão sacrificasse Isaac. E talvez eu estou dando aqui um exemplo muito forte, mas a verdade é essa. Porque ali ele pediu uma oferta de sacrifício, e ele pediu a Isaac, que era o seu primogênito, e aí a gente já entra nesse mérito, né? Que Isaac foi... Por que o Senhor pediu Isaac? Porque foi o que ele deu para ele. O que ele deu. E Abraão foi testado no 100%, né? Era o único. Pediu Era 100% do que ele tipo tinha, assim, né? Ele não tinha 10 filhos e Deus pediu 1, não. Ele tinha um filho e Deus pediu o filho. Então, aí fala assim, mas e o outro filho? Mas o outro filho não foi Deus que deu. Foi vontade permissiva, não vontade diretiva do Senhor. Ele permitiu que acontecesse, mas não foi Deus quem deu aquele filho. E por isso todo aquele imbróglio da família, né, de Abraão, e mesmo Isaac sendo mais novo, se torna primogênito da nação do Senhor, né? Da nação santa. Um imbróglio que até hoje eles estão tendo problema, né? Até hoje existe problema com essa família. Por causa disso. Né? Então, mas esse não é assunto. Então, o Senhor repreende Abraão ali na hora do sacrifício, da oferta, da entrega da oferta. E o Abraão, e ainda tem um detalhe, né? Abraão, naquele momento, é repreendido 2 vezes pelo Senhor. Abraão, não te precipites. Pera. Parou? Eu já sei que você... Agora eu vi que a tua oferta é legítima. Então, Abraão foi levado para ofertar 100%. Mas o que eu estou querendo abordar, Sérgio, é sobre essa questão da intenção do coração dele. E por conta da intenção do coração, aquilo que estava determinado no seu coração, na sua fé, Abraão foi promovido pai da fé. E nós somos filhos de Abraão pela fé. E aí nós entregamos ali o dízimo. É uma oferta, é a intenção, né? O dízimo não é uma oferta. Me expressei errado aqui. Mas ele devolveu o dízimo ali por princípio, né? Nós devolvemos hoje o dízimo por princípio. E aí eu te pergunto, Sérgio, qual que é a consequência de eu poder devolver meu dízimo? Qual que é a implicância disso, de eu devolver? Primeiro, você já falou, lógico, os custeios, né? Por exemplo, essa mesa aqui, essa mesa pertence à nossa igreja. Ela teve um preço. Ela teve um preço. Hoje nós falamos aqui com o microfone aqui. Não sei a marca desse microfone, mas não são microfones baratos, porque a gente investe em qualidade de áudio para isso. Pronto, você está conseguindo ver a gente transmitido aqui por uma câmera que foi adquirida, foi investido um patrimônio aqui da igreja, a iluminação que está aqui, né? Toda essa estrutura que nós temos aqui do estúdio nosso, tudo isso aqui vem proveniente dos dízimos. Então, certo? Então, o dízimo ele vem para poder manter a estrutura hoje, né? Hoje, na nossa realidade, nesse nosso ajuntamento. Sim. Mas qual é a consequência de eu não
devolver o meu dízimo? Se eu não devolvo o meu dízimo, o que acontece? Felipe, a implicância da devolução de dízimo, eu vejo, como eu falei, eu vejo o dízimo hoje como uma prática justa da parte de quem congrega em determinado local, né? A igreja, na época do Novo Testamento inteiro, ela não era como hoje, né? Certo. Eles se reuniam em casas, casa de um, na casa do outro. Culto então, nos lares. meio que isso. Então, assim, era custeado entre eles mesmo, né? Quem estava recebendo, talvez, que fizesse a despesa daquele dia, talvez quem estava indo levava lanche, igual a gente faz hoje nos Junta Panela, nos almoços comunitários. Então, assim, quem sabe, eu não sei, mas quem sabe era assim, né? De alguma forma isso era custeado, mas era entre eles. Não tinha uma instituição maior que bancava essas reuniões, né? Não tinha essa mesma característica Não, organizacional que nós isso temos. já veio bem mais para cá, né? Na idade mais contemporânea, aí onde a gente estabelece que o local do culto é um local à parte. Não é nem na casa minha, nem na sua, nem na do pastor, não. Nós vamos comprar um terreno, vamos construir ali uma estrutura e ali nós vamos congregar. Só que isso precisa ser mantido, né? Lá era mantido por eles, né, de forma comunitária, e hoje não pode ser diferente, né? Uma vez Certo. que, não é na minha casa, mas é um local que você Que há o ajuntamento. usufrui. Pensa como uma associação, né? Uma associação, pessoa jurídica, para ela sobreviver, os associados precisam, de alguma forma, subsidiar isso. A igreja, pegando uma visão mais urbana, seria isso. Hoje nós estamos num tempo onde ele precisa, de alguma forma, ser mantido. Nós temos aqui funcionários que deixam tudo limpo, né? Nós temos água encanada, nós temos energia elétrica, nós temos ar-condicionado para dar mais conforto, comodidade, boas poltronas, né? Então, tudo isso, o salário do obreiro, né? Isso é importante falar também. Mas tem gente que tem essa visão, né? Eu não vou dar meu dinheiro para pastor, mas não é essa a questão. Principalmente fora da igreja. A gente ouve muito falar assim, agora você vai ficar dando seu dinheiro para o pastor? Isso, tem gente que pensa dessa forma, mas o trabalhador é digno do seu salário. Você não vai amarrar a boca do boi que debulha o milho. Então, quer dizer, ele precisa... O sacerdote, ele está aqui, ele precisa receber o salário dele. Ele precisa. E o dízimo foi criado por Deus para isso, para alimentar os levitas. Os levitas não receberam terra na época do Velho Testamento. Na divisão das tribos. Na divisão das 12 tribos de Israel, eles não tinham terra. Eles iam cuidar do templo, exclusivamente do templo. E o que ia sustentar eles? Cada tribo que ganhou suas terras iam levar os seus dízimos. E daquilo ali eles iam sobreviver, iam se sustentar. Pronto. Aí a gente já vai para outro aspecto aqui do dízimo. A origem do dízimo. Então, o dízimo foi na divisão das tribos de Israel. E aí todos ali devolviam o seu dízimo para sustentar a tribo de Levi, que era única e exclusivamente para isso, para os trabalhos do templo. E aí a gente permanece com a doutrina cristã, né, com a doutrina bíblica, e devolvemos o dízimo para sustento, porque o trabalhador é digno do seu salário, como bem disse. E aí eu te faço uma pergunta. O próprio, só para complementar isso aí, você falou de origem. Na verdade, quando a gente pega a Bíblia e a origem da palavra dízimo, onde ela aparece a primeira vez, foi quando Abraão deu seu dízimo para Melquisedeque. E aí Paulo aborda esse tema lá em Hebreus e diz que até Levi, né, devolveu o dízimo estando ainda nos lombos de seu pai. Porque Abraão já devolveu, né, foi a primeira vez que ele devolve o dízimo ali, foi para Melquisedeque. E aí Cristo é comparado ao sacerdote da ordem de Melquisedeque e tal, mas assim, então o negócio é mais longe um pouquinho, é mais profundo ainda do que a gente pensa. Para você ver o tamanho da seriedade, então não dá para a gente considerar apenas como um rito cultural de exploração, de barganha, né? O dízimo não é nada disso. O dízimo é uma doutrina cristã que vem desde o pai da fé, desde o pai da fé, desde ali da nossa origem bíblica cristã, né? Bíblica, né? Que cristã vem mais tarde, mas desde a nossa origem, da nossa criação, nós temos a presença do dízimo ali sendo realizado. E aí tem essa cultura de que vai devolver seu dízimo para o sacerdote. Nós sabemos que nós temos muitos sacerdotes que vivem
única e exclusivamente da fé. E a gente fala da fé porque eles trabalham em tempo integral para a obra do Senhor. E, por exemplo, nós temos uma estrutura muito grande. Hoje, nosso templo aqui está preparado para quase 400 pessoas. Então, nós temos uma gama muito grande de famílias envolvidas e temos alguns obreiros que têm que se dedicar única e exclusivamente para dar conta de toda a rotina, de toda a liturgia, de tudo isso aqui. E aí tem muitas pessoas que acham que isso é inaceitável, mas quer participar do culto, ele quer participar Ele quer a benção. Ele quer as bênçãos, ele quer vir para as reuniões, ele quer um louvor muito bem tocado. Quer que o pastor ora por ele. Ele quer a intercessão do pastor, ele cobra a santidade e a integridade do pastor, mas ele não admite que um obreiro ou outro receba o seu salário. E aí eu te pergunto, Sérgio, porque nós temos dentro da nossa, de todas as, porque hoje nós temos aqui a sede, temos várias congregações e nós temos alguns obreiros que são únicos, exclusivos da atividade das igrejas. O filho desses obreiros, eles precisam comer, eles precisam vestir, eles passam fome se não tiver dinheiro? Com certeza. É uma pessoa como minha filha, como seus filhos, né? E você trabalha, eu trabalho, a gente não vive da obra, mas aquele que vive exclusivamente da obra, né? Sustentar, tem esposa que assim como a minha esposa e a sua esposa tem demandas, né, de mulheres, e a mulher dele é a mesma mulher, então ela tem demanda, o filho vai ter demanda, se faltar comida ele vai chorar, então como que você quer a bênção, mas não quer abençoar essas pessoas, né, que ministram sobre você? Então, para poder desmistificar também, porque, por exemplo, apesar de eu e você sermos concursados, né, para o Estado Tocantins, hoje, e nós temos essa fonte, ainda temos condições de poder conciliar isso, mas, por exemplo, quantas vezes eu já não precisei vir resolver alguma demanda aqui da igreja, durante a semana, no horário de almoço, por exemplo, e que nós já não nos topamos aqui tendo que fazer as atividades extras. Isso. Então, consome muito tempo nosso, né? E assim também para aqueles que estão, às vezes, muito dedicados, porque outros existem tantas atividades quanto nós. Por exemplo, passamos o final de semana praticamente trabalhando, envolvidos nas atividades da igreja. Sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. E aí, na nossa escala ainda tem terça, tem quinta, às quartas-feiras nós temos outro obreiro nos ajudando, né, que não faz parte do grupo da tesouraria, mas auxilia. Aí quinta-feira à noite, aí sexta-feira à noite, vira e mexe também tem um encontro aqui. Sim. E aí, mas a pessoa falou assim, não, mas esse obreiro aí que está aí todo dia tem uma palavrinha, é um fanático. Sim. É um fanático, mas ele quer a igreja organizada. Ganha esse título, porque quer fazer os trem bem feitos, né? Exatamente. É o título de fanático. Mas, Felipe, é isso mesmo, assim, a pessoa, ela quer tudo muito bem alinhado, muito bem organizado, mas ela não... E aí eu te falo, tipo assim, né, ou você, a gente não tem condições, né, de bancar, né, uma pessoa, duas pessoas não tem condições de bancar tudo isso. Eu falo bancar no sentido de manter, né, de manter toda de manter a estrutura. Então, todos que estão envolvidos, seja membro, congregado, seja obreiro, seja quem for, porque mesmo os que recebem as ajudas, eles também devolvem os seus dízimos. Sim. Então, assim... Muito importante. Pastor também devolve o dízimo? Com certeza. Com certeza. Eles são os primeiros a devolverem, né? O nosso pastor maior, que é o pastor Hermes Vieira Neto, ele faz questão, ele não passa o mês sem devolver o dízimo dele. Então, assim, isso é para todos aqui, né? Todos os nossos ministros devolvem, né, seus dízimos e fazem também as suas ofertas. Aí eles, e por quê? Então, né, é para todos, é por isso que a régua é igual, né? 10%. 10%. É para todo mundo, seja pouco, seja muito, é 10%. E aí você está equivalente, né? E pode usufruir da estrutura, independente do valor que dá os 10%, você tem o direito a usufruir a estrutura. Perfeito. De uma forma, como eu falei, justa. Porque se eu faço isso sem a contribuição, aí é a minha visão, eu estou sendo injusto. Eu estou num relacionamento injusto, onde só eu estou sendo abençoado. E tem aquele detalhe, né? A gente falou sobre a régua aqui, mas o que devolve 10 mil de dízimo senta na mesma cadeira
do que devolve R$10, né? Ou que devolve R$1, que seja. É a mesma cadeira que eles vão sentar, né? Isso. E diga-se de passagem que muitas vezes o que devolve 10 ainda tem cedido lugar para aquele que ganha menos, né? Tem sido ainda mais solidário, né? Tem trabalhado mais árduo para que aquele outro irmão que tem menos possa desfrutar. Isso pode acontecer. Então, assim, exatamente, a estrutura é a mesma. Para muito ou para pouco, é igual. Né? Aqui a estrutura é a mesma e todo mundo usufrui dela. Né? Não tem o banheiro do que devolve mais e o banheiro do que devolve menos. Não tem a cadeira do que devolve mais e a cadeira do que devolve menos. É padronizado. Então, assim, uma outra nuance do dízimo é, de fato, a contribuição. Contribuir. Né? E aí, por exemplo, eu ganho R$50 mil, diziam R$5 mil. Talvez para mim não é muito tirar R$5 mil, mas para quem ganha um salário, tirar 100, 120, é um botijão de gás hoje. Então, assim, é pesado. Né? Para um cara que sustenta uma família com um salário mínimo, ainda tirar mais um bujão de gás, que é o bujão do mês, e fazer a comida dos meninos, tem que ter muita fé. Talvez até mais do que aquele que está devolvendo 5 mil porque ganha 50. Né? Então, assim, tem muito essa questão também no dízimo. É sobre ser fiel no pouco, né? Ser fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Muito bem, Sérgio. Mas também tem um outro aspecto ali de Malaquias que vem falar sobre a responsabilidade de devolver e o que o Senhor vai proporcionar. Porque muita gente confunde esse aspecto, e que é um aspecto próprio do dízimo, que é aspecto próprio da oferta. Eu devolvo o dízimo ali pela fidelidade, por reconhecer que Deus é o Senhor, Jeová Jireh, né, que é o Deus da provisão, Deus que cuida, que guarda. É o Jeová Shalom, Deus da paz e da prosperidade. Aí pronto, aqui acho que eu cheguei na chave do negócio. Então, eu devolvo o meu dízimo porque creio. E aí, nesse aspecto de devolver o dízimo, o Senhor nos faz uma promessa ali de guardar esse valor. Como é que... Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, Sérgio. Então, Felipe, sempre quando eu vou orar com os irmãos ali na tesouraria, eu já começo a oração: Senhor, te apresento aqui a tua filha ou teu filho, fulano de tal, que nesse ato de fé, às vezes ainda falo nesse ato de fé, de sabedoria, de entendimento, de discernimento da tua palavra. Quer dizer, é um ato de fé. É um ato de fé. E a primeira coisa é o que você está falando. Um ato de fé que eu pratico. Aí eu pego o texto que você citou, o texto de Malaquias, quando Deus fala que você está me roubando, diz nas ofertas. Então, assim, traga, devolvei todos os dias à casa do tesouro, e fazei prova de mim. Eu vou repreender o devorador, o cortador, né? O migrador, o destruidor das suas vidas. Então, assim, e ele ainda tem uma parte ali no texto que ele fala: com maldição sois amaldiçoados. Né? Então, assim, devolver o dízimo também é quebra de maldição. Né? É um ato de fé, onde Deus vê esse ato, repreende o devorador, né? O cortador, o migrador, o destruidor. O que é o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, que tanto se fala, né? Sabe assim, o ladrão de uma represa, né? Tem uma barragem, o ladrão é por onde ela esgota, né? Então, assim, é meio que fechar essas brechinhas por onde seu dinheiro escorre, que você, sabe, aquele gasto. Rapaz, esse mês eu não sei para onde foi meu dinheiro. Não vi nem onde gastei. Esse tipo de coisa que seria o devorador. E também coisas como, ele te guarda, por exemplo, você sofreu um acidente e ter que gastar, de adoecer, de ter que gastar talvez com excesso de medicamento, num acidente de ter que ter despesa. Então, assim, com maldição, sois amaldiçoados. Aí, a outra questão, o dinheiro que você recebe, ele vem, você não sabe de onde ele vem, você não sabe a fonte do seu pagamento. Né? A gente ainda é funcionário público, sabe que vem do Estado, mas mesmo no Estado, quantos escândalos de corrupção
são noticiados aí, vira e mexe, né? Então, assim, a gente não sabe o fruto daquele recurso até chegar A nas origem nossas dele mãos. chegar ali. Então, ele pode vir com uma carga de maldição, e se eu não tenho o ato de fé, de crer que Deus vai repreender e ainda quebrar a maldição, eu estou absorvendo isso. Né? E aí meu dinheiro ele não rende, ele sai pelos dedos. Eu tenho um exemplo meu mesmo. Certo. Quando eu comecei a minha carreira cristã, eu me converti, que eu entendi sobre dízimo, eu fiquei tão, assim, digamos, fascinado, maravilhado, que eu queria fazer as contas de tudo que eu já tinha recebido para tentar ver se eu conseguia, né? Só que aí, o meu discipulador na época, o pastor Pedro Neto e minha mãe, a missionária Edvânia, eles me discipularam, eles falaram, não, peraí, bota a cabeça no lugar, você não vai conseguir fazer isso, né? E ainda que você consiga calcular, vai dar um valor que talvez você nem consiga também devolver. Então, começa, você entendeu agora? Começa de agora. Né? Não importa o que aconteceu daqui para trás. Perdão, e Senhor, a partir de agora eu estou fiel com o Senhor, é eu e o Senhor e ninguém. Quando eu comecei a dizimar, eu trabalhava e ganhava R$600 mês. Isso há 15 anos atrás, 2007. Talvez era o salário mínimo da época, não sei Era quanto. um pouquinho mais. 2006 era um pouquinho mais. Acho Mais que do que o salário mínimo? Era mais do que o salário mínimo. 2006 acho que era 500 e pouquinho. Então, 515, eu acho. Digamos que um salário, né? Aí, é porque eu comecei a trabalhar nessa época, eu lembro bem. com 6 meses de trabalhando, né? Eu tinha um outro emprego, então com 6 meses trabalhando, vou voltar mais um pouquinho. Eu formei em 2006, a minha profissão, médico veterinário, e entrei numa firma. E ainda não tinha me convertido. Entrei numa firma e já ganhando R$1.200. Ou seja, aí já era para quase 2 salários ou mínimos, mais um do que pouco. Da época. Então, assim, razoavelmente bem para um recém-formado. Não dizimava, não tinha, né, conhecimento, não tinha temor. Aconteceu muita coisa na minha vida, em questão de meses que eu estava nessa firma. Eu perdi o emprego, perdi o emprego. Isso tudo contribuiu para a minha conversão, e aí teria que ser um outro podcast para falar disso. E já fica aqui o convite, né, pessoal? História, manda aí. O meu testemunho, tem muita coisa para ser falada. Sim, nós vamos falar sobre então, ele. O que acontece? Isso que aconteceu fez eu perder tudo, vamos dizer assim, né? E eu fiquei sem chão. E aí Deus pegou e fez o quê? Agora eu vou entrar. Né? Agora é comigo. Agora é comigo. E aí eu me converti, aí eu comecei a ser discipulado, e aí eu entendi sobre dízimo, e no meio disso eu também arrumei outro emprego, que aí foi o emprego que R$600, eu comecei com 1.200, agora eu baixei para metade, né? Caiu para metade. Mas eu tive um entendimento e comecei a dizimar. 6 meses se passaram. Deus abriu a porta para mim no estado, como contrato até então, porque eu concursei na casa em 2013. Então, até 2013 eu fiquei como contrato, de 2007 até 2013. Só que já em 2007, que com 6 meses que eu estava nesse outro emprego ganhando R$600, Deus abriu a porta e Ele me fez ganhar 3 vezes mais. Eu passei a ganhar R$1.800, com 6 meses de fidelidade. Muito bom. Você fala assim, mas é porque você foi atrás, ganhou o contrato, o Estado pagava melhor, tal. Humanamente falando, pode até ser isso, mas a forma com que foi feito, só Deus podia fazer, né? Só Deus podia fazer. E mesmo assim, independente de qualquer coisa, você consegue reconhecer o agir de Deus diante de toda essa situação. Isso. E compreende que é o dízimo. Isso. E ainda aí eu vou esticar, da mesma forma, eu casei com esse valor, ganhando esse valor, né? R$1.800, isso era bruto, tá? Isso era bruto. A gente hoje esconde lá. Eu casei ganhando esse valor. A minha esposa trabalhava, né, ganhando um salário. Quando a gente casou, ela ganhava um salário. Logo que a gente casou, eu fui demitido. Foi bem numa mudança de governo, eu acabei sendo demitido do contrato. Ela, com 20 dias depois, ela também perdeu o emprego. Beleza? Que beleza, hein? E aí a gente recém-casado e já com a prova financeira nas costas.
seguramos aí 2, 3 meses com a graça de Deus. Ela recebeu seguro-desemprego, eu recebi alguns direitos, por causa que era contrato, e isso deu para nos custear por 2 a 3 meses, quando o Estado, então, me contratou de volta. Muito bem. Toda honra e glória para o Senhor, mas graças ao histórico, né? Então, a gente deixou o nome e... Muito bom. E os que nos chefiavam, que eram da casa, falaram, não, esse pode chamar de volta. Então, assim, a gente voltou, eu voltei ganhando o mesmo valor e passei ainda um ano, mais de um ano um pouco, ganhando esses 1.800 bruto, que caía para 1.500. Eu tinha um carro, que a parcela era 500, e eu e a esposa sobrevivíamos com R$1.000. E eu vou te falar que sobrava, tinha mês que sobrava, e nós não passava fome, não. O trem era benção. Então, assim, são testemunhos que eu gosto de contar, porque funciona, né? Porque falar assim, não, vou dizimar só. Não, você vai dizimar, se você tiver fé, Deus vai repreender o devorador, Ele vai multiplicar aquele valor, Ele vai abrir porta, se o valor estiver ficando curto, o orçamento estiver ficando curto, Ele vai abrir porta, igual Ele abriu para mim. Vai ter condições. Dentro da casa eu concursei, meu salário subiu antes de concursar, eles mudaram o meu patamar lá, depois a gente concursou, tudo isso, meu irmão... Deus é fiel, né? Só Deus. A forma com que eu passei nesse concurso, eu olho, até hoje, assim, quando eu lembro, eu falo, Senhor, mas, tipo assim, teve uma troca de prova, era tudo para o concurso ser anulado. O concurso não foi anulado com a troca de prova, porque porque eram 3 categorias de médico veterinário, né? Uhum. Isso é um testemunho só para vocês entenderem a fidelidade de Deus. Né? Um E eu atribuo a honra e a glória a Ele, mas, assim... Porque eu sempre tive fé que funciona. Dízimo e oferta na vida do crente é um princípio que, se for aplicado, não tem como, Deus vai honrar. Porque é a palavra dele. Aleluia. Então, aleluia. Olha só, o concurso, tinha o veterinário da SEAGRO, tinha o veterinário da DAPEC e tinha o veterinário do Rural Teams. Então, eram 3 provas para médicos veterinários, cada uma com... conteúdos diferentes. Com uma abordagem, porque são secretarias diferentes. Secretarias diferentes, muito bem. Eles trocaram isso, lá na hora de confeccionar, não sei. Eles pegaram o conteúdo da SEAGRO e aplicaram para a DAPEC, o conteúdo da DAPEC aplicaram para o Rural Teams e o do Rural Teams para a SEAGRO. Eles fizeram uma triangulação lá. A prova não foi anulada porque era previsto que eu poderia... Então, o conteúdo era o mesmo. É lógico que a prova da DAPEC, eles iam abordar mais o tema da DAPEC, mas não impedia que eles abordassem os temas da SEAGRO ou do Rural Teams. Certo. É porque a temática era a mesma. Mas eles fizeram esse mexido e era diferente as questões. É porque dentro da cultura organizacional, ela se destaca muito mais para um viés, né? Isso. E aí, nisso, poderia... tipo assim, o da DAPEC, o Rural Teams se destaca para a esquerda e o outro vai para a direita. Isso não anulou a prova. Então, isso não deu direito a anular a prova. E isso me favoreceu. Porque, assim, eu estava preparado para a prova, né? Só que se eu tivesse pego a prova da DAPEC, o nível estava aqui, né? O mesmo nível com todos os colegas que se prepararam para a prova da DAPEC. Então, a minha nota já estaria numa média, né? Numa nota mediana. Com a troca de provas, eu errei, de 20 questões eu errei uma, então praticamente fechei conteúdo específico, que é o peso maior, e isso me jogou para uma nota acima da média. Né? Então foi para o topo para... Essa troca de provas, que poderia ter anulado a prova, ela me favoreceu. Enquanto que alguns colegas já até relataram que foram prejudicados, a troca de prova me favoreceu. Então eu falo assim, Senhor, se isso não for o Senhor que fez... não tem outro que faz, porque como é que isso acontece? O concurso não é cancelado e eu ainda sou aprovado com nota superior. Para cima. O primeiro da vacância lá para onde vagas, eu fiz, né? Para onde eu fiz, que era para todos os municípios, e para Rio Sono que eu fiz e passei primeiro. Assim, eu tenho como milagre na minha vida, né? E, irmão, é Deus cuidando o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro. Deus age, Deus cuida, né, Sérgio? E eu tenho uma história, um testemunho. Quando eu fui me converter, Sérgio, eu já relatei isso aqui, mas o meu ato, o meu voto com o Senhor
foi justamente esse. Eu peguei o meu dízimo naquele dia, já tinha uns 4 meses que eu estava frequentando a igreja, eu falei, Senhor, não dá mais. Não dá mais para viver essa vida do jeito que está. Então, eu tinha ali poucos meses que eu tinha completado 20 anos de idade, e eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu volto para os teus caminhos, porque eu já havia aceitado Jesus, mas nunca tinha me convertido. Então eu falei assim, eu volto para os teus caminhos, e como sinal da aliança que eu quero com o Senhor, estou aqui devolvendo meu dízimo, para provar, para mostrar para o Senhor que eu quero um compromisso sério. E ali eu devolvo o meu dízimo, e o Senhor me faz prosperar na mesma semana. Então, eu queria muito adquirir uma moto, ter uma moto. Então, assim, eu devolvi o dízimo, na mesma semana ali, acho que foram 7, 8 dias depois, a porta se abriu, eu consegui fazer um bom negócio, tirei uma moto 0 km, que era um sonho meu, né? Eu demorei muito para amadurecer, então, aos 20 eu ainda não tinha uma cabeça de 20 anos de idade, então demorei um pouquinho para amadurecer nesse aspecto. Reconheço isso hoje, né, dando muita risada, mas isso me atrapalhou, né, no longo da vida, porque fui muito tardio nesse aspecto. Mas o Senhor me prosperou. O Senhor me prosperou, e durante o decorrer da vida, nas adversidades, eu vi a fidelidade do Senhor por meio dos dízimos e das ofertas. E até hoje, eu lembro de situações que o Senhor colocou no meu coração, dizendo que era para eu ofertar. Uma vez eu fiz uma oferta sacrificial, que eu entendi do Senhor que eu tinha que fazer uma oferta, que era praticamente, eu acho que era 50% do que eu ganhava. Eu e minha esposa junto. Quase 50% do que a gente ganhava, e a gente foi lá e devolveu. E até hoje, eu tenho discernimento de algumas bênçãos que a gente tem vivido. O Senhor fala assim, é o fruto. Glória a Deus. É o fruto. Mas também já vi situações com irmãos que relataram para nós, e como também já vivi uma época que a gente passou uma crise financeira, da gente reter o dízimo ali, ou não colocar o dízimo como prioridade, e o dízimo ir todinho na farmácia. Misericórdia. O dízimo ir todinho na farmácia. Há exemplo de um irmão que estava meio assim, e o dinheiro que ele não devolveu o dízimo foi exatamente... Irmão, isso aqui não é regra não, tá? Isso aqui é testemunho de vida. Isso aqui aconteceu na minha vida, que eu tive discernimento, entendimento. Isso é o que aconteceu na vida do Sérgio, que ele teve discernimento. E isso pode estar acontecendo na sua vida, e você não conseguiu cair as escamas ainda para entender que a brecha que está na sua vida está justamente nesse princípio que você tem quebrado, de devolver o seu dízimo e de poder ofertar. Mas nós estamos falando aqui sobre a repreensão do devorador, do cortador, do migrador. Não é que o Senhor permite, mas é porque Satanás age no meio dessas brechas. E faz isso para tocar na gente. Então, o irmão falou assim, eu estou apertado, esse mês não vou devolver meu dízimo, não tive como devolver meu dízimo. Aí eu falei assim, sério, né? A gente tenta ali meio que não trazer nenhuma palavra de juízo, né? Porque é a cabeça de cada um. Não pediu minha opinião. Eu estava falando. Naquele mês, eu não acredito nessa de coincidência. Naquele mês, o irmão deixou o dinheiro do dízimo dele todinho, que não era um dízimo exorbitante, mas o dinheiro exato, e mais um pouco do dízimo dele na oficina mecânica. Não priorizou. É assim, mas foi uma fatalidade. Mas que fatalidade pertinente, hein? Que fatalidade pertinente. Porque aí, 1 ano sem ficar doente. Aí falhou nos dízimos e nas ofertas. Aí começa um histórico de doença. Aí você vai calcular o que você gastou. Às vezes é exatamente aquele valor, ou até mais do que isso. Né? Mas o que?
porque a gente já ouviu testemunho. Só que na Shalom nós estamos aqui caminhando 12 anos, mais uma longa data, conversando com os irmãos da tesouraria. E quando você falou da oração, Sérgio, é muito engraçado. Engraçado não, porque a gente segue a sã doutrina, né, a palavra do Senhor, e quando eu vou orar ali pelos irmãos também faço essa. Só que quando eu vou orar sobre o dízimos, eu peço ao Senhor que honre o ato de fé e dê coragem. Fé e coragem envolvidas. Porque às vezes a pessoa vai porque é a fé dela. Mas a exemplo daquele que ganha um salário que vai ali devolver, é por coragem. Tem que ter fé e coragem, né? Deus honra. Deus honra. Deus honra. Eu acredito que Deus honra, porque eu vivi e vivo, né? A honra de Deus nesse aspecto. Amém. Graças Amém. a Deus. No aspecto ainda de contribuição, estou lembrando aqui, Felipe, quando eu falava lá atrás, sobre que o dízimo, ele não deixa de ser uma contribuição, né? Uma Sim. vez que o dízimo de um salário, talvez seja pouco, mas quando ele se mistura, né, com talvez aquele que de 50 mil, como eu falei, que dizima 5 mil e os demais, né, todos ali no mesmo pacote, acaba que é uma contribuição, porque quem tem mais está dando mais, mesmo que na régua, né, está dando mais e beneficiando aquele que não pode dar tanto, né, mas que está dando dentro da mesma régua. E olha só, para você ver, eu me lembrava aqui agora de um livro que eu li, esqueci o nome agora, mas ele é do Paulo Vieira. Certo. E ele fala, um livro que ele fala sobre finanças, eu não me lembro o nome agora. Ele, dentro dos princípios que ele estabelece para que eu tenha uma vida financeira, né, abençoada, para que eu faça uma boa administração do que eu ganho, a primeira coisa é não gastar mais do que eu ganho. Né? Basicamente. Não adianta eu devolver dízimo, ganhar um salário, devolver o dízimo de um salário e querer gastar como se ganhasse 2 salários. Deus não tem culpa nesse negócio, né? Nessa irresponsabilidade. Ele te deu. Isso não advém do devorador, e né? muito menos do diabo, né? Rapaz, você ganha um salário e está querendo gastar 2, como é que, né? Isso é falta de educação financeira, Exatamente. Né? E aí o que acontece? Muito bem. Esse livro do Paulo, eu lembro que aí ele coloca lá quantias, né? Que você deve, para se ter uma vida financeira saudável, um conselho, na verdade, dele. Onde você tira 50% para despesas, né? Para custeio, despesas fixas. Dos outros 50% ele vai fatiando. Eu não me lembro todos agora, mas eu me lembro que no meio desses outros 50%, Paulo Vieira, coloca que 10% deve ser doado. Eu devo doar 10%. Ele não usa o termo que eu devo dizimar na igreja, que eu devo congregar numa igreja, mas ele diz que eu devo doar 10% do que eu ganho. Então, Muito dos outros bem. 50%, entendeu? Aí ele manda você... Eu sei que tem 20 para você fazer investimento, né? Enfim, para ganhar mais dinheiro, etc. e tal, mas isso me chama a atenção porque eu vejo, né, assim como Paulo Vieira estabelece na visão dele, e ele aconselha isso, eu vejo o seguinte: o princípio dízimo, né, uma vez que dízimo quer dizer 10ª parte, Paulo Vieira usa 10% para doação, né? Ele não diz para quem nem para onde, ele fala, você deve doar 10% da sua renda. Eu vejo o seguinte: independente de crença, de religião, de quem quer que seja, para você ver como Deus, o princípio de Deus, ele honra. Qualquer pessoa que usar isso, que pegar 10% do que ele ganha e não usar para si, mas para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo, para dizimar numa igreja, enfim, para colocar como altruísmo, né, aqueles 10%, Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Eu tenho certeza disso. Deus honra que não é só o né? crente. Tem que ser crente e dizimar para Deus abençoar, para Deus guardar. Não, eu acredito, na verdade, que qualquer pessoa, né, que quiser colocar isso em prática e pegar 10% do que ele ganha, né, das suas rendas, e não usar, né, mas dar para um próximo, para uma pessoa que está necessitada, ajudar o próximo, Deus vai abençoar e honrar essa pessoa. Então, Sérgio, é um negócio muito forte isso,
Porque o Senhor honra princípios. Mas tem que ser na igreja. Sim, o cristão que congrega em uma igreja, ele tem que devolver na sua igreja, ele tem que honrar ali a sua igreja, afinal de contas, ele usufrui de toda essa estrutura. Né? A conta de energia, irmão, não é ungida, ela vem todo mês. A conta de água, ela não é ungida, ela vem todo mês. O telefone, a internet que a gente precisa, vem todos os meses. O zelador sente fome todo dia, então ele precisa do salário dele no final do mês para poder se alimentar, para poder pagar suas contas, honrar também os princípios. E aí, por honra ao princípio, Sérgio, até um outro exemplo aqui, como o Senhor honra o princípio, que quando o homem foi destituído do paraíso, e ali ele sai, e o Senhor traz uma palavra sobre ele, dizendo que sobre o suor do seu trabalho ele comeria todos os dias. E a gente vê muita gente que não honra a Deus, não conhece a Deus, mas tem uma desenvoltura comercial tremenda, e ele é um homem honesto, respeitoso. A gente tem muitos empresários dessa natureza. Quer dizer, na verdade, a maioria dos empresários possuem essa natureza. Os grandes empresários. Os grandes mesmo. A gente está falando de potência mesmo. Um homem que é muito dinheiro. Né? Ganha dinheiro para 1 milhão de pessoas. Mas assim, obviamente, tem os pequenos empresários que têm o mesmo sim, aspecto. Sim. A questão é negócio. Mas nós estamos falando assim, o que eu quero trazer como exemplo aqui é aquele cara que ele ganha muito, milhares de milhares ou milhões de reais todo mês, mas é um cara honrado, respeitado, de família, mas ele se intitula e se declara ateu. Sim. E ele come com muita fartura, com muita abastança, acessa coisas que é para poucos. Carros, casas, viagens extraordinárias, obedecendo tudo certinho ali. Deve ser um filantropo de mão cheia, porque quem chega nesse nível, eles são muito doadores, eles aprendem esse princípio de doar, de ajudar pessoas que necessitam, esses grandes empresários. E o Senhor honra ele, mas ele fala que ele não acredita em Deus. É um contrassenso até, né? E aí aquele que está na igreja, Deus faz tudo certinho, mas não honra o princípio do dízimo e da oferta. E não rompe, não prospera, não vive em dificuldades. Aí tem o irmão mais velho do filho pródigo, né? Você está dentro da minha casa. Você está dentro de teu. Você está reclamando de não quê? Acessa por quê, né? Você não né? pega por quê? Entendeu? Então, assim, o que está faltando? Obedecer. Fé, atitude de obediência, fazer as coisas direito. Muito bem. Ser mais, como você falou, responsável, mais honroso. Né? Às vezes é um exemplo na igreja, mas como é que está a sua vida em casa? A nossa vida cristã, o pastor Francisco pregava sobre isso ontem, somos uma carta viva. Então, assim, eu tenho que ser o mesmo aqui, lá em casa, no meu trabalho. O testemunho ele tem que se repetir, né? Aonde eu for, onde eu estiver, ele tem... Não tem como eu ser um aqui com você, chegar lá no meu trabalho, eu sou outra pessoa, aí lá em casa eu bato na esposa. Como é que é isso? Aí quer que Deus abençoa só porque está dizimando? Aí chega eu como cristão. Aí você pegou o ateu. Né? A questão do cara que não acredita. Mas ele faz honra coisas. Princípios. Ele honra princípios que Deus deixou inconscientemente. Porque talvez ele nem sabe disso. Porque às vezes aprendeu com outros que honra também o princípio. E nem sabe que isso é princípio, que foi Deus que porque ele não chegou lá e falou assim, depois que eu passei a fazer isso aqui, minha vida transformou. Aí ele olha e fala assim, rapaz, eu quero transformar minha vida também. E passa a fazer aquele princípio. Ele não sabe que é um princípio, ele não tem noção. Mas ele sabe que aquele proceder levou outros que são maiores do que ele, muitas vezes, a ter uma abastança maior. E aí ele começa a seguir aquele princípio, começa a honrar aquele princípio. Por exemplo, Sérgio, como eu falei, eu aceitei a Jesus ali aos 12 anos de idade, mas eu fiquei fora da igreja até os 20.
né? Quando eu aceitei Jesus, eu não me converti, eu não fui para a igreja. Eu aceitei a Jesus, eu reconheci Jesus sendo evangelizado na rua. Mas eu sabia do princípio do dízimo. Eu conhecia o princípio do dízimo. Então, ali, antes da minha conversão, então todas as vezes que eu tinha oportunidade de ganhar um dinheiro, de fazer um negócio, eu devolvia, eu entregava para minha mãe, que já era cristã, evangélica, aqui da Shalom, congregava aqui na Shalom. Então eu entregava para ela: mãe, devolve lá junto com o da senhora, por favor. Já tinha um temor, né? Já tinha um temor ali, porque eu entendia o peso do princípio. E hoje você vai para esses grandes players, esses megas empresários, você vai ouvir o testemunho deles, eles falando a respeito, você vai ver que grande parte deles entendem e respeitam o princípio do dízimo. Eles vivem o princípio do dízimo. Às vezes sem saber que é o princípio do dízimo, mas fazendo a filantropia, como você falou. Sim, não, mas sabe o que eu tenho visto nesses tempos, Sérgio? Esse primeiro semestre eu estava estudando muito, acompanhando grandes empresários, vendo questão do business, negócios, e eu vi grandes homens que fazem grandes negócios, principalmente na questão do marketing digital, homens que aprenderam sobre Jesus, foram evangelizados, e um dos primeiros princípios que eles aprenderam foi o do dízimo. E as pessoas olham e veem, tem esse pensamento da dificuldade que um rico tem de devolver o seu dízimo, né? E aí, exemplo, nós temos irmãos que sofrem dificuldade de devolver o seu dízimo. E depois que aprendem e começam a devolver o dízimo, e eles testificam de como as portas se abrem para eles. Isso é impressionante, Sérgio. Eu fico impactado porque, assim, já são pessoas que estão bem-sucedidas, são pessoas que, na questão profissional, já estão ganhando bem, e de repente se veem em uma situação, em uma adversidade, e compreendem e começam a devolver o seu dízimo. E eu já vi, porque eu trabalho aqui na tesouraria. Eu falo assim: irmão, depois que eu passei a devolver o dízimo, meu Deus, como as coisas começaram a dar certo, como as coisas parceiro ficou. Mas a empresa em si está mais leve e eu estou gastando menos que a empresa. A gente ouve testemunho, né? Direto ali. Constantemente, né? A gente ouve esses testemunhos. E aí, Sérgio, nós já estamos aqui já um pouquinho de tempo, e a gente não pode falar aqui, porque a gente está falando aqui, batendo muito em cima do dízimo, da importância do dízimo, como o Senhor age, né? Ali repreendendo o devorador, o migrador, o cortador. Demos o nosso testemunho de fé aqui, coisas que nós vivemos. Eu tenho um testemunho aqui para ficar mais 2 horas aqui falando sobre testemunhos vindos aí por conta dos dízimos, né? E das ofertas. Mas aí nós falamos do papel do dízimo enquanto o Senhor guardar, né, o nosso montante aí dos 90%, né, como a nossa doutrina preconiza. E a repreensão do devorador, do cortador, dessas. Mas e o papel da oferta? Porque aqui nós temos, além da nossa oferta do culto, né, que a gente desprende ali, entrega, devolve ali a oferta, e aí a gente tem vários modelos de oferta, mas nós temos aqui um princípio que nem toda igreja segue esse princípio, que é a oferta de primícia. E aí eu queria que você trouxesse uma luz para nós, para o jovem que de repente ainda não primicia, ele ainda não devolve, o irmão que está nos assistindo também ainda não compreendeu. Fala: mas a primícia não é o dízimo não é a primícia, essa oferta é uma oferta diferente daquela outra oferta que eu devolvo no culto de terça. Todos os domingos tem uma oferta, mas aí tem um domingo que tem essa tal da primícia aí. Que negócio é esse? Então, assim, aqui agora aplicando regras doutrinárias da Shalom. Né? Certo. Porque cada congregação tem o seu rito.
Muito bem. A Igreja Batista tem um rito, a Igreja Presbiteriana tem um rito. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Shalom, presidida pelo pastor Hermes Vieira Neto, o presbítero, né, ou pastor presidente da igreja. E assim, há toda uma diretoria, que seria o presbitério, né, toda a liderança que se reúne para traçar regras, né, acerca do ministério. E aí eu vou pegar dízimo, né, e oferta, que é a parte, então, da questão financeira. Aqui a gente tem, já traçamos muito bem a questão do dízimo, né? Sim, então, sim. falar um pouco de oferta. No culto de ceia, né, já há algum tempo aqui na Shalom, alguns anos, nós instituímos que a oferta do culto de ceia é a oferta de primícia. Muito bem. Né? Oferta de primícia, aí, em qualquer igreja que se faz oferta de primícia, ela é oferecida ao sacerdote. A primícia é oferecida ao pastor, ao sacerdote, no caso, o pastor Hermes Vieira Neto, aqui na nossa igreja. Então, a gente recolhe a primícia, né, no culto de ceia, e essa oferta ela é toda repassada para ele. Né, faz esse recolhimento e é repassada para ele. E essa oferta não é dízimo. Né? Então, dízimo não é oferta. E nessa oferta, nesse momento que a gente faz essa oferta no culto de ceia, não devo colocar ali o meu dízimo. Muito bem. Não devo colocar ali o meu dízimo, devo colocar a minha primícia. A forma de calcular a primícia que eu hoje, a que eu achei melhor, né, de todas as formas que eu já vi, é você dividir o seu salário por 30, que seriam a quantidade de dias, e dividir por 30 e você tem aí um dia de trabalho seu, seria a sua primícia. É uma forma de calcular para quem é assalariado. Né? É lógico que, como eu falei, lá no Velho Testamento não tinha moeda. Lá era criação, animais, plantações, e aí a primícia era aqueles primeiros frutos, as primeiras crias, né, eram levadas ali para o sacerdote. E aí, com base nisso, um assalariado pega um dia de trabalho, né, simbolizando aí sua primeira diária, né, sua primeira diária. Então, seria mais ou menos isso. E aí você apresenta a sua primícia. Mas, não, é uma forma de calcular. É você e Deus. Né? Não, Senhor. Eu vou além, né? Enfim. Então, a primícia é apresentada ao sacerdote. Ali eu não deposito meu dízimo. O dízimo, aqui na nossa igreja, ele é por questão de costume e tradição, ele é apresentado na tesouraria. Né? Por isso, nós somos tesoureiros e ficamos aqui na tesouraria da igreja. Muito bem. Eu devo ir só entregar na tesouraria hoje. Como nós temos os canais eletrônicos, então a nossa igreja, nós podemos devolver o dízimo de que maneira? O dízimo. Depósito bancário, transferência bancária, né? Nós temos conta em alguns bancos, então, depósito bancário, transferência bancária, PIX. Eu preciso mandar o comprovante. Se for, o PIX é nomeado, a transferência é nomeada, o depósito bancário, se você conseguir fazer ele nomeado, então tudo que for nomeado, a gente consegue puxar pelo extrato. E isso automaticamente cai no relatório. Então, não há essa necessidade. Né? A menos que você não queira se identificar. Aí, de forma anônima, é você e Deus. Né? Porque isso é outro detalhe. A gente... outro aspecto, né, do dízimo. Aspecto do dízimo. É você e Deus. Né? Eu não preciso saber que você está dizimando, de fato, seus 10%. É você e Deus. Né? Se você tiver... Malaquias 3, né? Roubará o homem a Deus? Então, tem um princípio, se você está seguindo ele, é você e Deus. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te servir, recebendo seu dízimo e fazendo uma oração que me foi designada, a mim, a você e aos demais tesoureiros, pelo pastor Hermes. Né? Algumas igrejas, é tudo no altar. O momento da oferta é o momento do dízimo, da oferta, de tudo ali. Então, tudo que eu vou levar financeiramente é naquele momento que eu apresento. E aí o sacerdote, que é o pastor, faz uma oração só e tem uma equipe que só vai fazer a contabilidade daquilo ali e guardar. Né? E depois, isso tem mais a ver com usos e costumes do que... Então, assim, aqui na nossa igreja é levado dessa forma. Eu quero apresentar... Então, assim, eu trouxe o recurso, ou eu vou passar em cartão. Aí, por isso que a gente fica ali no posto da tesouraria,
para fazer, né, o recebimento Essa do dízimo. coleta. Agora eu vou no culto da ceia. Então, o culto da ceia é a oferta de primícia, apresentada ao sacerdote. Tem que desvincular isso, não é dízimo. Dízimo não é primícia e primícia Isso não é dízimo. Os demais cultos, né, aí nós temos as ofertas, né, a oferta alçada, que a gente chama, e são as ofertas normais. E elas entram para o caixa da igreja. É como eu falei, a tesouraria está aberta para receber seu dízimo. Mas se você, nessas ofertas, com exceção da primícia, quiser depositar ali o seu dízimo, né, por uma questão de anonimato, né, não, porque eu não quero me identificar, eu vou colocar aqui. Você até pode fazer isso, né, mas você vai ficar no anonimato, né? Você tem que lembrar que aqui, para que um obreiro seja consagrado, né, ao posto de cooperador, presbitério e adiante, é consultado o relatório financeiro da igreja para saber se aquele determinado irmão é dizimista. Se ele não aparecer no relatório, subentende-se que ele não é dizimista. Então, né, tem essa questão. Mas aí, como eu falei, tudo é uma questão doutrinária, uma questão de uso e costume, e você fica à vontade. Você, não, eu quero me manter no anonimato. É você e Deus. Ninguém precisa estar sabendo que você é ou não um dizimista. Muito bem, muito bom. Mas aí, a oferta, ela tem um papel que vai além desse reconhecimento, ela também pode ser entendida como um louvor, como uma adoração, Sérgio? Sim, falamos, né, inclusive no início, um estilo faz parte do estilo de vida de um adorador. Né? Muito bem. Faz parte do estilo de vida de um adorador. É uma atitude, né, de fé, mas também uma atitude onde eu reconheço Deus como meu provedor, como o supridor das minhas necessidades. Senhor, estou devolvendo aqui porque é teu. Na verdade, é teu, eu sou teu mordomo e está aqui. E eu te agradeço por poder fazer isso. Né? Não é, como falei do irmão, não é com pesar, não é com choro nos olhos, é com alegria. Senhor, muito obrigado. Me alegrando, O celebrando. Senhor me deu 9 vezes isso para mim poder viver. É como eu chego ali para o culto, e aí eu participei do culto, participei do louvor, fiz a minha adoração, ouvi a palavra, aí chegou o momento da oferta, então eu vou ali e falo assim, Senhor, eu estou aqui, estou me alegrando, estou aqui para também não só entoar louvores, cantar, fazer minhas declarações, mas eu também aqui estou como lhe dando um presente, estou presenteando, não vim de mãos vazias, eu também lhe trouxe uma oferta. Esse é o papel da oferta, então, no culto, porque as pessoas acham que é só para poder, é um momento, tem pessoas que se sentem mal na hora do culto, porque chegou a hora da oferta, é a hora de beber água, que a pessoa sai para poder... A gente vê isso às vezes, né? Mas assim... Nárnia acontece de vez em quando. Mas é quando eu visito outra igreja. O que acontece? Assim, faz parte do culto, né? Do rito... Da liturgia do culto. Da liturgia do culto, a oferta, né? A oferta. Já escutei até alguns ensinadores da palavra, mestres, falarem que culto sem oferta não é culto. Então, o culto ele tem que começar com a oferta. O culto do Velho Testamento, eles cultuavam como? Eles eram oferecendo. Tinha que oferecer alguma coisa. Muito bem. Para chegar na presença de Deus. Então, assim, aí fazer um culto hoje e não ter oferta é tirar vamos dizer, um elemento chave, né? Um elemento principal aí do culto, da liturgia do culto. E o Salomão também adverte que quando a gente vai estar diante de alguma autoridade, né, a gente não deve se apresentar ali. Aí, se Salomão, né, esse grande mestre da sabedoria, esse rei que foi o homem mais sábio, né, logo depois de Jesus, mais sábio que passou pela face da terra, deixou ensinamentos valiosíssimos que permeiam as nossas vidas ainda hoje. Diz que quando a gente estiver de frente de uma autoridade, a gente não pode se apresentar de mão vazia. Quem dirá lá diante do Senhor, né? Diante do Senhor, porque ele se faz presente no culto. Ele está presente. Não é um culto para a parede. Não é um ajuntamento de pessoas porque é um high society.
Não é de fato, porque ali nós estamos prestando um culto ao Deus único e verdadeiro, né? Jeová Jiré, Jeová Shalom. Sem contar que é uma forma, Felipe, uma forma de demonstrar temor a Deus, né? Dízimo, levar dízimo e oferta até Deus, né? É uma forma de demonstrar temor do Senhor, né? Que você o respeita, que você de fato o obedece, né? Que você de fato, porque se nisso eu não me submeto, quem dirá, né, a outras questões da minha vida. Creio que agora que você falou uma palavra-chave sobre dízimos e ofertas. É uma questão de submissão também, né? Submissão a Deus, né? Submissão a Deus, não aos homens. Não aos homens. Tipo assim, não é que, se eu não dizimar eu não sou salvo. Não estamos falando disso. Se eu não dizimar eu vou morrer, eu vou adoecer, eu vou ter câncer, né? Não é, nós não estamos colocando a coisa nesse aspecto. De fato, a mensagem que eu poderia deixar, né, de toda essa conversa nossa aqui é o que foi falado bem no começo. É questão de justiça, né? É questão de temer a Deus, é uma atitude de fé, e o justo viverá pela fé, né? Então, a gente tem embasamento bíblico para colocar que o dízimo ou oferta, e se você não quiser chamar de dízimo, não chame, porque muita gente fala isso, mas no Novo Testamento Jesus não falou de dízimo, a não ser em um momento ali para os fariseus. Paulo, que foi uma autoridade, né, das cartas da igreja, né, da igreja de fato fundada, ele não fala diretamente que os irmãos têm que dizimar. Por que isso? Né? Então, assim, isso é uma coisa que foi inventada. Chame você como quiser. Se você não quiser chamar de dízimo, você não chame, mas que tem que ter contribuição. Que o princípio existe. O princípio existe, porque Paulo não fala de dízimo, mas capítulo 9 de 2 Coríntios, ele fala de uma contribuição. Né? Ele fala que para que os irmãos de uma determinada região que eram melhores de condição fizessem uma arrecadação para ajudar irmãos de outra região que estavam passando dificuldade. Muito bem. Então, contribuição. Se você não quiser chamar de dízimo porque te ofende, não chame. Mas se você não contribuir na igreja que você congrega, se você não aplica esse princípio na sua vida, não adianta reclamar com Deus que a coisa está apertada, que o dinheiro está saindo pelos dedos, que você não sabe para onde está indo, que está indo pelo ralo, pelo cano. Ele não tem nada a ver com isso. Né? Fazei prova de mim, se não abrir sobre vós a janela do céu e derramar sobre vós copiosas chuvas de bênção. Mas trazei primeiramente o dízimo. Entendeu? Então, assim, seria isso. E de toda feita, a promessa também está estabelecida lá em Malaquias 3. Isso. Tem uma promessa ali. Existe uma promessa ali nesse texto. Isso. E ela é muito simples de acessar. Está na Bíblia. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Trazer dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Isso. E o nosso mantimento hoje é o salário de algum dos nossos sacerdotes, né, de algum dos nossos obreiros, é a água, é a energia, é a manutenção, são as cadeiras confortáveis. Aqui no Tocantins, você não é do Tocantins, está assistindo. A filantropia, né, Felipe? Porque a nossa igreja também é filantropa. Sim, sim, com certeza. Nós temos assistência social fortíssima. Com a missionária Marli. A missionária Marli, grande missionária Marli, também vai estar aqui no nosso Papo JS. Logo, logo vamos abordar esse assunto. E se você está se coçando aí, querendo saber como ajudar, como ofertar, você pode nos acessar por meio dos nossos canais, por meio das nossas redes sociais. E se você já fica aqui também, né, falando sobre dízimos e ofertas, sabe aquela roupa que você não usa mais, mas ela está boa? Sabe aquele desejo de você doar uma cesta básica e você não tem para quem? A nossa igreja aqui faz um trabalho fortíssimo de assistência social, muito forte. Nós chegamos a atender mais de 100 famílias
só aqui na sede. Nós estamos falando, eu estou te falando aqui com base só do trabalho aqui da sede, que por vezes, eu não quero falar aqui um número exato, mas eu tenho certeza que de falar isso com propriedade, que a gente chega a doar mais de 100 cestas básicas no mês. Temos doações de roupas, brinquedos, de móveis. Então, vai em um dos nossos canais, se você precisa, você tem esse desejo de ajudar, de contribuir, vai em um dos nossos canais, entre em contato conosco, que nós vamos te dar todo o suporte para que esse material vá para uma família que de fato precise, que de fato tem essa necessidade, sem falar que os nossos dízimos e ofertas também contribuem para isso. Né? Contribui para que a nossa assistente social também tenha aqui, né, um local para poder manter toda essa estrutura da nossa assistência social. Então, é um princípio e tem como acessar as bênçãos provenientes desse princípio, simplesmente cumprindo e obedecendo. Não é isso, Sérgio? Isso. É como como eu falei, é uma entidade sem fins lucrativos que faz filantropia, né? E assim, esse é o nosso estatuto, né? A base do nosso estatuto. E o que acontece? Se eu sou uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, eu não vendo, eu não sou uma empresa que vende, que comercializa para ter um caixa, né? Eu não sou uma empresa ou pessoa que faz investimentos para ter rendimentos, né? De fato, o que entra no nosso caixa, ele é destinado para manutenção, para custeio, né, da obra, das atividades. Investimentos, como você falou, é um microfone, é um som melhor, isso, querendo ou não, é investimento, né? E filantropia, né? Sim, ajudar irmãos que estão precisando. Irmãos. Vira e mexe, chega um irmão aqui que está com determinada necessidade, nosso pastor autoriza, abençoa o irmão aí que o irmão está precisando. Então, assim, é para tudo isso, né? Seu dinheiro não está sendo mal aplicado, né? Vamos falar da nossa igreja. Seu dinheiro não está sendo mal aplicado. E essa visão de eu não vou dar dinheiro para pastor, né, isso tem que ser quebrado, né? Porque isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira, né? Aqui tem, sim, eles têm porque eles são dignos de receberem. Mas o dinheiro não vai só para eles. Para isso, não serve só para isso. Porque se fosse, essa estrutura não estava nesse ponto que ela está hoje, né? Inclusive passando por uma modernização estrutural, né? Quem vê o projeto ali conhece muito bem. Está vendo como que é para ficar a nossa igreja. Então vai ser uma igreja com um projeto bem moderno, tanto externo quanto interno, quando a gente conseguir evoluir para o primeiro piso, né? E é muito bom, bom desfrutar desse conforto, né? Ixi, bom desfrutar aqui, estar aqui na igreja e o clima está agradável, porque se você conhece bem o Tocantins, Palmas, onde tiver 400 pessoas, o calor ele sobe muito. E aqui tem uma tendência de ser quente todo dia e de noite também. Felipe, e ainda vou falar, que me ocorreu aqui, de outra forma de oferta, que é meu trabalho, né? Como você mesmo colocou, você, quantas vezes nos trombamos aqui, fazendo atividades, né? No meio ali no horário de almoço, num fim de semana. À noite. Né? À noite, como agora, nós estamos gravando aqui o Papo JS. Estão colocando as coisas em ordem. Sim. Então, tempo, né? O meu tempo também é uma forma de ofertar, né? O meu trabalho, que aí minha saúde, minha inteligência, os meus recursos, né? A gente está falando muito do financeiro, mas isso também é uma forma de oferta. E aí, eu ia falar, você traz a sua família, né, aqui para a igreja. Então, assim, usufrui da estrutura. Seus filhos têm salinhas, né? Nós investimos em salinhas, né? Talvez não está, talvez está um pouco aquém do que de fato talvez você entende que o seu filho merece, mas a gente procura fazer o melhor. Tem voluntários para servir, para ensinar pessoas que estão fazendo a oferta do seu tempo lá também, para ensinar seu filho. Então você goza de tudo isso, né? E no final, como eu falei, se você não é um dizimista ou um ofertante na casa, ou um contribuinte, se você não quer ser chamado de dizimista, um contribuinte, então
eu não posso te chamar de outra coisa a não ser de um injusto. Você usufrui, então é só o venha a nós. Aí, né, que é o vosso reino, cadê? E aí, Sérgio, lembrando aqui dos últimos episódios, aí nós temos Mateus 6,33. O próprio Senhor Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Bom, se o reino de Deus é justiça, como bem advertiu o Senhor Jesus, e eu vivo na prática da injustiça, logo eu não consigo acessar o reino de Deus. Eu logo não tenho como ter comunhão com o reino de Deus, se eu ando no caminho oposto ao do reino. Que é a justiça, né? Que é a justiça. Muito bom, evangelista Sérgio. Meu amigo, obrigado. Queria que nesse instante nós estamos partindo aqui para o encerramento deste papo, que foi uma verdadeira bênção. E eu estou muito feliz que hoje eu devolvi meu dízimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelas facilidades que nós temos hoje da tecnologia. Ainda tem isso, né, Felipe? Não Sim. tem desculpa hoje. Hoje falar não assim, tem que ir lá na igreja, aí eu esqueço. Antes, quando a gente estava mais limitado, que até 2 ou 3 anos atrás a gente não tinha essas contas, né? Então, Sim. realmente ficava muito no presencial aqui. Sim. E muita gente ouvia Há pouco reclamar, tempo atrás, né? a gente só conseguia não tinha trabalhar. Nem maquininha, era né? dinheiro, a gente só recebia em dinheiro. Então, assim, a gente evoluiu bastante nesses últimos anos e não tem mais essa de dar desculpinha, né? Eu esqueci, sei o quê. Não, moço, entre em contato com qualquer tesoureiro, se não tem os telefones do tesoureiro, de qualquer pastor que tem o telefone dos tesoureiros, e vai receber o número da conta ou a chave do Pix. É muito rápido, Hoje, muito simples, é muito fácil. Facilitou. E foi facilitado para quê? Para que o irmão pudesse exercer a sua fé, para que ele pudesse cumprir e obedecer ao princípio de devolver o seu dízimo, e também poder fazer o seu culto, a sua adoração, por meio da sua oferta. Isso. Em qualquer lugar, em qualquer momento, ele pode aplicar a sua oferta. Então, Sérgio, partindo aqui para o encerramento, suas considerações finais, e também, Sérgio, aqui nós temos o costume de, ao final de todo o Papo JS, o senhor, como nosso tesoureiro, né, nosso superintendente da tesouraria, fizesse uma oração para que nós pudéssemos, aqui eu e meus irmãos, pudéssemos encontrar e pudéssemos viver, de fato, esse princípio, que a cada dia ele se torne tão leve que ele passe a ser um desejo, de fato, poder devolver o seu dízimo. Então, meu irmão, faça suas considerações finais e a nossa oração abençoando a cada um de nós. Bom, Felipe, sim, eu quero começar agradecendo, né, pela sua vida, por me dar essa oportunidade, por poder compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento e do meu testemunho, né, com os irmãos. Agradecer a cada um que nos assiste, a minha esposa que me cedeu, né, como você falou, a minha esposa que me cedeu para estar aqui, a minha filha, né, que ficou já indo para a cama, e eu precisava sair. Eu não gosto muito de que ela vá dormir, mas não deu para encaixar, porque é bem o horário que ela dorme. O horário do soninho, né? Eu ia atrasar. Né? E aí ficou naquela. Não, eu vou porque tem um horário para ser cumprido, beleza. Mas, assim, agradecer muito e desejar para você, para a sua equipe, que Deus continue abençoando, continue prosperando. Amém. Que esse ministério de jovens venha explodir nas suas mãos. Né? Amém, em nome de Jesus. Ele tem aí toda a honra e toda a glória seja para ele. Sugestões, né? Temos Sim. aí o pastor Elma, sucedido pelo pastor Kleber, e agora, eu creio, uma mente nova, um cara novo, né? Um homem novo na frente do ministério. E, assim, com a sua visão, Deus vai te honrar, porque Amém. Eu vejo que você é um homem de Deus. Né? Amém. Você tem pessoas de Deus, né? Que Deus tem colocado ao seu lado. Então, que Ele Amém. continue te abençoando. Para os irmãos, eu repito uma fala dita agora há pouco, né? Que eu falei. Se você não quiser, acha que dízimo soa muito retrógrado,
e muito arcaico, e muito do Antigo Testamento, e muito da lei, então não chame de dízimo, mas não deixe de fazer sua contribuição. É um princípio que Deus estabeleceu, né, que, se adotado, como eu falei, por qualquer pessoa, eu tenho convicção de que, seja qual religião for, de onde cristão essa pessoa ou não, for, se ela aplica o princípio do altruísmo, de separar uma parte dos seus rendimentos para ajudar e abençoar vidas e não usar aquilo para si, eu tenho certeza que Deus honra essa pessoa. Então é o recado que eu deixo para você. Não deixe de contribuir, dizimar ou ofertar na obra do Senhor, na igreja, na vida de pessoas, se assim Deus te direcionar, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar, vai abrir portas, onde você pensa que não há possibilidade, é ali que Deus vai agir na sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar, Sérgio. Senhor Obrigado. nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui, Senhor, louvando, adorando e glorificando ao Senhor. Amém. Nessa oportunidade que o Senhor nos deu de tecer, Pai, toda essa conversa, sim. Eu, irmão Felipe, te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, meu Pai, nesse momento, pedindo ao Senhor que os abençoe, que os alcance, amém. Que esteja, Pai, com cada um, que essa palavra não venha retornar vazia, Pai. A tua palavra não volta vazia, que ela gere, amém. Em cada coração que a ouviu o fruto pelo qual ela foi lançada, Senhor Deus. Que haja frutificação, entendimento, clareza, Pai, na mente, no coração dos irmãos, para que venha despertar, Pai, em cada um dos teus filhos a fé e o temor do Senhor, para iniciarem, meu Pai, para aqueles que ainda não praticam, iniciarem, meu Deus, a sua carreira, Pai, de contribuinte, de ofertante, de dizimista, Pai, na tua obra, Senhor. E eles verão, Senhor, a tua glória manifesta em suas vidas. Eles verão a janela dos céus se abrir sobre eles, Pai, porque eu creio, porque assim o Senhor tem feito, meu Pai, na minha vida. E que assim, Senhor, seja, Pai, na vida de cada um, na vida dos irmãos. Abençoe, Pai, aqui o irmão Felipe. Abençoe, Pai, a liderança dessa igreja com sabedoria para fazer toda a gestão, Pai, financeira e administrativa, Senhor Deus, aqui dos recursos que adentram, Pai, para o caixa, para a tesouraria. Que o Senhor, Pai querido, abençoe essa equipe, Pai, de marketing para, com sabedoria, Pai, conduzirem esses trabalhos, sempre, Senhor meu Deus, inovando, meu Pai, na obra do Senhor, como forma de ensinar e de alcançar, Senhor meu Deus, pessoas para o Teu reino, Pai. Que assim o Senhor venha prosperar, Pai, esse trabalho, para o louvor da Tua glória, que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Sérgio, muito obrigado, meu amigo, por esse papo. Eu tenho certeza que é um papo que foi extremamente edificante, tirou muitas dúvidas, despertou muita fé e coragem. Eu confesso que cá para nós, né? Agora já passou. Quando o Felipe me chamou, falou assim, vamos fazer um papo jovem, o tema é dízimo. As palavras que eu usei para ele, eu falei, esse tema é um pouco delicado e difícil. Mas assim, acredito que a mensagem foi dada, o recado foi dado. Sim, com certeza. Sem peso, como eu falei. Então, não deve ser um peso. O coração deve estar sempre alegre quando falamos em finanças, né, para com Deus. Sim, sim, muito bom, Sérgio. Sérgio, meu muito obrigado e meu obrigado especial a dona Grazi. Grazi, obrigado por ter liberado o Sérgio. Manuzinha, dormiu sem ver o papai, mas o papai vai te dar um beijinho na hora que chegar em casa, tá? Um beijo do tio Felipe para você. E muito obrigado, esse foi mais um Papo JS. Meu bem, te amo, já tô chegando. Felipe e Filitito, espero que estejam dormindo já quando o papai chegar, tá? Produção! Obrigado. Beautiful, amo vocês, viu? Muito obrigado por tudo. Pastor Eves e Pastor Ezi, obrigado pela confiança de sempre para mais um Papo JS. E a você, meu muito obrigado e acabou. Tchau!